esperar. E nessa espera, ela tinha que estar, aleluia, gastando o seu tempo. A noiva deveria gastar o seu tempo em preparar o teu enxoval. A noiva deveria estar preparando o teu enxoval para estar pronta quando o noivo chegasse. É interessante, né, hoje em dia, que você como a noiva, e eu como a noiva, e a igreja como a noiva, está perdendo tempo com tanta coisa, está gastando tempo com tanta coisa, com nada da igreja, com pinturinha, perseguindo e cama, e não está gastando tempo com ele. O noivo vai voltar, e você está gastando o meu tempo. É por isso que uma cantora evangélica canta: eu não posso desperdiçar o meu tempo com as coisas que se levam ao vento. Eu preciso imitar Jesus.
que sai na rua e ninguém sabe se é crente. É o jeito dele falar, o jeito dele andar, o jeito dele fazer. Não condiz com o que ele diz que é. E se você é a noiva, comprada, separada, consagrada, tu tem que ter um véu de posicionamento. Tu tem que andar na rua de cabeça erguida, porque a Bíblia vai dizer que uma mulher deu testemunho de Eliseu e disse: meu marido, eu sei que esse que está passando é um grande homem de Deus. Eu não sei se fala da mulher,
perdida. Eu termino aqui. Sabe uma vez bem interessante porque ela se perdeu dentro da casa. Jesus, ele prega para vários entendimentos. Ele falou da parábola do filho pródigo, ele prega para jovem. Ele falou da parábola das 99 ficaram e uma foi. Por quê? Porque 99 ficaram e o pastor teve que buscar aquela uma. Porque as 99 estavam saradas, ela veio atrás do outro, mas aquela que se
doença. Jesus era cabra muito macho. E quando ele pregava para os fariseus, ele não estava nem aí. E sabe como ele dizia? Ô raça de víbora, como é que pode ser coisa boa aí? Se vocês são ruins, é da minha. Ele estava pouco se preocupando. Ele estava gostando, deixando de gostar. O artista estava na cabeça dele. Raça de víbora, quando não acha, se o mundo fecha, mas algumas estavam na carne. Olha para esse vídeo do salário que eu vejo. Leve a sério o seu relacionamento com o noivo. Segundo, todas eram servas, mas nem todas eram libertadas. É por isso que a Bíblia diz: ele está procurando os verdadeiros. Porque não para de falar os doidos que levanta a mão, mas não tem relacionamento íntimo com o noivo. Percebia a diferença que não tinha lei.